Olá, boa noite a vocês, nossos seguidores, boa noite a quem está nos vendo, nos assistindo neste momento. Hoje nós temos uma palestra com uma pessoa muito especial. Vamos estar falando sobre direito das famílias e direito das mulheres. E eu convido para você participar conosco, enviar a sua pergunta, interagir com a gente, tirar suas dúvidas. Vai ser com certeza muito legal. E nós temos a nossa parceria de hoje para essa transmissão, oficialmente a loja Trapo de Luxo, também os nossos parceiros Ótica Joalheria Sinai, Barbearia Barba Ruiva, Azevedo Artigos Militares, Ivete Chuma Consultora de Beleza, Rosa Sol Confecções e Malharia, Império Barbearia, Bazar da Joyce Camargo e Luxo Fashion Hair. Obrigado a vocês que estão conosco. Eu vou chamar a nossa convidada que já está nos esperando aqui no Facebook e a gente vai então começar. Vamos lá. E aqui também eu vou chamar a minha convidada pelo... Nós estamos em dois aplicativos. E é isso aí. Vamos então hoje sem efeito, a gente não colocou efeito. Aqui pelo Instagram, vamos ver. Oi! Tudo bem? Tudo bem, minha querida? Eu tô tentando te chamar aqui no Instagram. Peraí, só um segundo. Convidei. Tentando te chamar aqui no Instagram. Deu. Peraí, só um segundo. Vou baixar no Instagram. Baixei o volume no Instagram pra gente conversar pelo Face. Claro. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer te ter aqui. E hoje a gente vai conversar com os nossos seguidores sobre direito da família e direito das mulheres. E também, olha aqui, vou só ajeitar aqui o Instagram. E também a gente vai falar sobre a vida da influenciadora também, com algumas perguntinhas básicas, pessoais e light também. Então, primeiramente, queria apresentar a nossa convidada de hoje. Ela se chama Daniela Vieira, advogada e influenciadora. E eu vou pedir que a Daniela se apresente primeiramente para a gente e depois a gente segue com o nosso questionamento muito satisfatório, na verdade, porque tenho certeza que vai ser um avalanche de conhecimento para os nossos seguidores e eu tenho certeza que vai ser algo muito enriquecedor com o teu conhecimento. Boa noite, Daniela, mais uma vez. Boa noite, Daniel. Eu que agradeço o convite. Já faz tempo que a gente estava por agendar essa live, né? E finalmente aconteceu. Eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre esses temas tão importantes que a gente precisa falar, né? Eu já tive muitas oportunidades de falar sobre isso e eu sempre agradeço muito, porque são temas que, além de eu gostar de falar, é muito importante que a gente fale sobre, né? Que a gente discuta sobre isso. Claro. Eu queria saber como é que tá o áudio de quem está acompanhando a live. Eu consigo te ouvir, eu não sei aqui no Instagram como tá, mas... Na verdade, a nossa live vai estar salva na página do Facebook, do Instagram, apenas para fazer um chamamento. Então, Isso. fiquem à vontade, o pessoal que vai chegando, podem perguntar. O pessoal aqui do vidinho que eu chamo, né, dizem que não dá, que dá choque se fala um aplicativo no outro. Enfim, eu não sei se é verdade, porque a empresa é a mesma com os dois, mas tudo bem, né, a gente tem as nossas precauções. Então, vocês podem participar, compartilhar. A live, geralmente, no início, ela é algo que as pessoas vão chegando. Então, é um costume. Ela já é um outro algoritmo que nos impulsiona, às vezes, a compartilhar, enfim, mas vamos deixar que o pessoal fique bem à vontade. Daniela, agora eu vou falar com a Daniela advogada e trazer todo esse conhecimento que é inerente a assuntos bem pertinentes do nosso dia a dia e que com certeza vai ajudar muitas pessoas.
É, então, a primeira pergunta que eu te faço, como se dá judicialmente e em cartório o divórcio ou dissolução de união estável? Uhum. Eu acho que primeiro, antes da gente falar sobre isso, eu acho que a gente tem que fazer essa diferença do que é o divórcio e do que é a união estável, né? O divórcio é quando acontece a separação daqueles que foram casados oficialmente, né? Aquele casamento que é feito em cartório. E a união estável é a dissolução daquela união que não necessariamente ela foi formalizada no cartório. Duas pessoas que vivem juntas, que todo mundo sabe que eles já vivem, tem o intuito de construir uma família, de constituir uma família. Elas já estão em união estável, não necessariamente elas precisam ir no cartório e formalizar essa união, né? Então, quando eles vivem em união estável e pretendem se separar, é a tal da dissolução da união estável, tá? Que ela tem que ser feita, não precisa que as partes tenham formalizado essa união, tá? E aí, em cartório, eu sempre explico para os meus clientes quando eles me procuram. Dá para fazer em cartório e dá para fazer judicialmente. Mas há alguns requisitos que a gente tem que cumprir para fazer em cartório, tá? Que é quais? As partes, primeiro deles é que as partes elas têm que estar em consenso, tá? Os dois têm que estar, o casal tem que estar em consenso. Se tem algum ponto ali que eles discordam, seja em pensão, aliás, se tiver filhos menores, ela não pode ser feita em cartório. Né? Mas se tiver algum ponto ali, eles compraram um carro na união, durante a união, e eles não chegaram no consenso do que vão fazer com esse carro. Tem que ir para o judicial, não pode ser feito em cartório. Então, o cartório tem que ser o consenso, quando existe o consenso entre as partes sobre todas as questões do divórcio ou da dissolução da união estável, tá? Outra coisa, muita gente não sabe, mas a dissolução da união estável e o divórcio, mesmo sendo feitos em cartório, precisa que um advogado acompanhe esse processo administrativo ali do cartório. Precisa ter um acompanhamento do advogado, tá? Independente da forma que seja feita. E não pode ter filhos menores e nem incapazes. Por quê? Aí a gente precisa que o Ministério Público participe. E em cartório não tem essa oportunidade. Então, assim, em cartório ele tende a ser mais rápido, ele tende a rapidamente se resolver tudo. Mas precisa que seja atendido esses requisitos aí. Eu vou pedir desculpa aos nossos seguidores pelos ruídos externos. E aqui no Instagram isso vai ter bastante, no Facebook acho que vai controlar, mas tudo bem. As partes. Também. Claro, Eu não durante... então vai ter. Pois é, vai ter, infelizmente, né? Mas vamos lá. E durante essa trajetória do divórcio, acontece muito dos casais desistirem no meio do caminho? Existe bastante. E assim, mesmo que um tenha entrado em o divórcio litigioso, né, no caso judicial, eles entraram com um pedido de divórcio e desistiram durante o processo. É super tranquilo e acontece bastante, é só peticionar no processo e informar que desiste, aí o processo é arquivado e é tranquilo. Mas claro que assim, da desistência, se um desistiu, o outro tem que concordar com a desistência, tá? Se ele não concorda e quer se divorciar, o processo de divórcio ele vai seguir, tá? Porque o divórcio é aquela coisa. Quando um não quer, dois não brigam, sabe? Quando um quer se divorciar, não tem o que faça, tá? Ele durante o processo de divórcio ele desistiu, não quer mais se divorciar. E o outro quer se divorciar. Não vai ter jeito, o processo vai seguir. E o que leva geralmente a essa desistência quando acontece? São os filhos, o sentimento que ainda não se dissipou, não terminou? Qual o motivo que geralmente... Cada caso é um caso, sabe? Mas o que eu vejo? Quando a gente entra com o processo de divórcio, logo que as partes se separam, de fato.
Logo que elas vão cada um para cada um para um lado, e a gente entra com o processo de divórcio, a tendência a ter que desistir depois ela é grande, porque é muito reticente, né? As partes elas começam a se conversar depois e acabam que desistindo, né? E aí não tem que a gente faça, né? A gente tem que desistir do processo. Agora, quando a gente entra no processo de divórcio, depois de um tempo, depois que as partes assim já viram que vão se seguir separadas mesmo, aí sim a tendência é que tudo se resolva, porque a poeira, sabe, já baixou a poeira e é um processo mais tranquilo também. Claro, e nesse tempo, o homem e a mulher, eles têm realmente metade, metade, ou em alguns casos a mulher tem mais vantagens, outros o homem tem mais vantagens? Assim, olha, a partilha de bens é uma parte do processo um pouco mais complexa, tá? Ela não é assim, não é que alguém tenha vantagem. O que rege a partilha de bens é o regime de bens que as partes escolhem quando elas vão casar, tá? Que geralmente, quando elas não escolhem de forma espontânea, aí é o cartório lá que decide, que é o regime da comunhão parcial de bens, tá? Mas elas têm a oportunidade de escolher outros regimes, tá? Então, o que rege essa partilha de bens, quem que vai ficar com o quê, é o regime de bens escolhido, tá? Claro que o que vai... E aí, que nem a gente fala assim, ó, tem uma casa, o casal comprou uma casa durante a união. O que a gente vai fazer com essa casa? Foi escolhido lá o regime da comunhão parcial de bens. Essa casa é 50-50. Mas e aí? A gente vai partir no meio e dar metade para cada um? Não tem como. Então, assim, mas essa casa vai ter que ser partilhada. Então, geralmente, o que são as opções? Um comprar parte do outro, né? Ou os dois decidem que vão colocar a casa à venda, ou pagar o aluguel para o outro. São essas opções, sabe? Repartir o bem na metade não tem como. Então, essas são as saídas, assim, no caso, né? Claro. Agora, a gente vai falar sobre uma coisa que é bem comum, na questão de classe, na questão financeira, quais tipos de pessoas que nós pedem, ou se isso é uma coisa é um pedido geral de todo mundo que tem esse problema e precisa dessa pensão. Vamos falar sobre pensão alimentícia. Fala para a gente sobre a pensão alimentícia, a regulamentação de guarda e visitas, que também é uma dor de cabeça em muitos casos, que eu sei. Teu áudio tá estranho, Daniel. Um seguidor falou ali. Microfone, de repente é isso. Uhum. Eu acho que no Instagram tá retumbando bastante o áudio. Eu não sei se tu consegue fechar o teu áudio do Instagram, Daniel. Deixa eu ver. Tá bem alto mesmo. Vou fechar então. Fechei. Melhorou. Ali no Instagram melhorou. E aqui... parece que tá... não, mas agora eu acho que deu. Não tá mais duplicado, né? Sim, a professora tá movendo pelos dois, então tá saindo, na verdade. É isso. Porque eu desliguei meu áudio do Instagram, só que o teu tava ligado, então tava duplicando aqui, mas agora eu acho que deu. Aí a gente faz Isso, no Instagram eu coloquei um comentário que a live oficial é no Facebook, né? E quem quer acompanhar tem que ir pro Face, né? Tá. Deixa eu só abrir aqui
Aqui no Instagram a gente pode ver. Pessoal, nós estamos direto no nosso Facebook, tivemos que fechar o áudio no Instagram. Vai lá na página do Facebook da Mamaicá e não perde informações muito importantes sobre direito da família e direito das mulheres. Vamos lá? É isso aí, então. Vamos falar sobre a tão falada, tão comentada, regulamentação de guarda dos filhos. Uhum. É bom que a gente está falando assim por partes, né? Primeiro o divórcio, depois a pensão alimentícia, mas a verdade é que a gente consegue resolver todas essas questões num processo só, sabe? Quando um casal ele se separa, a gente pode entrar com o processo já resolvendo tudo junto, né? Divórcio, pensão, guarda, visitas, tudo junto. Então, assim, às vezes é algo assim tão urgente, quando um casal se separa, geralmente, o que eles querem resolver primeiro? Guarda dos filhos. É a primeira coisa que geralmente eles querem resolver. Guarda dos filhos e pensão. Que geralmente eles estão todo mundo na mesma casa, o sustento ali é meio junto, e aí o casal não se entende, decide pelo divórcio, saem de casa. Geralmente é isso que acontece, tá? E aí, de repente, aquela família que contava com, às vezes, duas rendas, já não conta com uma mais. Então, e aí junta isso com a insegurança de ter crianças menores de idade sem guarda regulamentada. Então, essas são as coisas assim que quando me procuram, geralmente é o que querem resolver primeiro. Doutora, a gente quer resolver a guarda dos filhos e a gente precisa da pensão para fazer essa complementação da renda, que, né, geralmente é o que a gente precisa resolver o mais rápido possível. E aí a gente pode resolver tudo isso no mesmo processo, tá? E começando a falar sobre pensão alimentícia, eu acho que é importante a gente falar quem que pode receber pensão, né? Quem que tem direito a receber pensão, né? São os filhos menores, geralmente todo mundo sabe, né? Criança tem que receber pensão. Criança que vive ou só com a mãe, geralmente, né? Na grande maioria dos casos, só com a mãe, tem que receber pensão. E poucas pessoas sabem que os filhos maiores, eles também podem receber. Mas, quando é com criança, as crianças recebem por quê? Tem o dever de sustento dos pais. Mas quando elas são maiores, essa pensão alimentícia, ela passa a ter outro fundamento, né? Que é ela sai do dever de sustento, mas aí ela passa pro princípio da solidariedade. E aí tem que ser comprovada a necessidade. Um filho maior que estuda, por exemplo, aí segue tendo a necessidade. Então, o filho maior estudante pode receber sim pensão alimentícia, tá? Além de que filhos incapazes, né, também é o caso que eles recebem pensão mesmo maiores de idade, né? E aí, aproveitando o gancho, tem aquele mito, né, que eu duvido que alguém aqui esteja vendo essa live e nunca ouviu, né? Que a pensão é 30% do salário mínimo. E assim, esse é um dos maiores mitos do direito da família que eu não podia deixar de falar, porque não existe na lei nenhuma que diga que pensão alimentícia é 30% do salário. Isso não existe, mas eu tô assim, ó, consigo apostar com vocês que não tenha alguém aqui vendo a live ou que vá ver depois que não tenha escutado de alguém que pensão alimentícia é 30% do salário. Só que não, gente, não tem nada na lei que diga um percentual de pensão, que diga, ó, a pensão vai ser tanto. Não tem, gente. O juiz ele tem que analisar caso por caso. E ele vai ver o quê? Ele tem que ver a necessidade de quem vai receber e a possibilidade financeira de quem vai pagar. E é nessa proporção aí que ele fixa a pensão alimentícia. Eu vou ter que tirar. Não funcionou. Não deu. Não conectou. Tá dando problema. Mas seguimos ao ar livre. Claro, eu tô te escutando bem.
Claro. Claro. Ela, essa que a gente falou ainda, que eu acho que é algo que, na verdade, eu não sabia. Na verdade, eu não sabia. Eu estava 30%. Aham. É o juiz que decide. Geralmente, você já pensa, ai, doutor, é 30% do salário mínimo, né? Eu sei que isso está na lei. E você olha, a primeira coisa, não está na lei que é 30%. Tem que ser analisado de caso para caso, né? É o juiz que vai dizer quanto que é a porcentagem. É porque, geralmente, em muitos casos, foi fixado 30%, que parece que virou regra geral, mas, na verdade, não existe regra geral para valor da pensão alimentícia. É o juiz que tem que analisar caso por caso, que ele vai dizer qual o valor que vai ser. Interessante. Viram como é muito importante a gente ser munido de informações? Muitas vezes pode ajudar no processo. Com certeza. Se vocês quiserem. Pode falar. O pessoal está chegando. Quem quiser fazer alguma pergunta, à vontade. A gente está Agora a gente vai falar sobre três palavrinhas que eu acho que andam juntas. A gente não vai dizer que elas andam juntas, com toda a sua propriedade de conhecimento. Interdição, tutela e curatela. O Daniel continua estranho, diz a Fernanda. Tá vendo. Assim, olha, gente, a interdição, geralmente, vocês já devem ter visto algum caso desse tipo, né? Algum velhinho, algum idoso que já não consiga. Olha a Cris me avisando que agora que a live tá muda. Aonde? Ah, sim, é no outro. Eu falei pra ela, é no Face que é a live. É no Face. Deixa eu avisar o pessoal. Gente, a live oficial, ela é lá no Facebook, na página do Daniel Maicá. Aqui no Insta, a gente só tá chamando e convidando quem tá aqui pelo Insta para ir lá pro Facebook, tá? Lá no Facebook, na página estilo Daniel Maicá. Vai pra lá com a gente. Agora sim. Então é isso, né? Aí, o que eu tava falando da interdição, né? A interdição, a interdição ela serve para quando uma pessoa que na grande maioria dos casos também é uma pessoa já idosa ou que adquiriu alguma doença que possa prejudicar a sua manifestação de vontade, aí a gente tem que pensar na interdição. Tá? Quando uma pessoa ela deixa de ter condições para os atos da vida civil, ou seja, ela não consegue exprimir a vontade dela sem algum tipo de vício, por exemplo, eu já não consigo mais contratar, eu não consigo mais dispor do meu patrimônio, eu já não tenho mais condições de decidir o que eu faço com o meu dinheiro, eu já não reconheço mais dinheiro, que assim, eu já presenciei casos de pessoas que já não reconhecem mais o que é R$10, R$50, né? Então, é aí que entra a interdição. É aí que entra o Instituto da Interdição. A interdição é para quando a gente vê que uma pessoa ela não consegue mais praticar os atos da vida civil, que é o quê? Vender, casar, sabe? Dispor do seu patrimônio, aí entra a interdição. Né? E olha, ela acontece muito quando as pessoas, a gente não consegue mais assinar o nosso próprio nome. Quando a gente não consegue mais assinar o nosso próprio nome, a gente passa a não conseguir mais praticar quase nenhum dos atos da nossa vida civil. Né? A gente não consegue mais assinar um contrato, a gente não consegue mais. Sabe? Então, aí entra a interdição. Por quê? Aí já puxa o gancho da curatela.
a gente precisa que alguém tome conta da gente, tome conta do nosso patrimônio, tome conta do nosso dinheiro, né? E aí, esse nomeado para cuidar da gente é o nosso curador, que é a Curatela, que é o Instituto da Curatela. A Curatela ela vem para proteger pessoas que são maiores de idade e não conseguem mais manifestar sua vontade, né? Elas não conseguem mais dispor do seu patrimônio, elas não conseguem mais administrar sua vida, assim, em sociedade. Então, elas precisam que alguém proteja elas. Claro, e uma família que tenha mais de um filho, quem é o responsável mais próximo? E então, na lei, a preferência de ser o curador sempre é do cônjuge, o companheiro, tá? Se alguém que é casado, então a preferência de ser o curador sempre vai ser o seu companheiro, tá? Na ausência do companheiro, quando não tem companheiro, ou quando ele já é falecido, ou quando, enfim, ele também não tem casar, também tem casos que os dois desenvolvem algum tipo de doença, tipo Alzheimer. Alzheimer é uma doença que, dependendo do seu avanço, já torna a pessoa impossibilitada de praticar os atos da vida civil, né? Então, às vezes o casal já é de velhinho ali, já não consegue mais dispor do seu dinheiro, não consegue mais fazer administração, aí a segunda preferência é dos filhos, tá? É dos filhos. Mas aí vai ter todo um processo de interdição, tá? Que lá é que vai se decidir. Se tem várias pessoas interessadas de ser o curador, aí vai ter que ser decidido quem que vai ser. Mas geralmente, assim, as pessoas correm desse tipo de responsabilidade, né? Geralmente as pessoas correm, né? Geralmente é um que tá lá sempre cuidando, que vê a necessidade, que entra com o processo para tomar conta, né? Mas geralmente as pessoas fogem desse tipo de necessidade, de responsabilidade. Eu sempre ouvi E falar. aí, pode falar. Que daí eu vou falar da tutela depois. Eu só ia acrescentar que eu sempre ouvi falar que o responsável é o que está mais próximo. É que geralmente é uma das listas de prioridade também. A lei dá uma listinha ali, que o primeiro, a prioridade é que seja o cônjuge, a segunda prioridade é os filhos, e até mais embaixo é sempre o parente ali mais próximo, né? Sempre o parente mais próximo tem preferência aos mais afastados. Porque, assim, esse tipo de responsabilidade, ela pressupõe também uma certa proximidade, né? Até física. Porque não tem como um curador tá lá na ponta do Brasil e a pessoa que precisa de cuidado tá aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, ela pressupõe uma proximidade, né? Que ela esteja próxima da pessoa que precisa ser cuidada, né? Porque, por exemplo, um mora com os pais e o outro mora do outro lado da rua, é o responsável que mora com os pais. Assim, é difícil. Eu, inclusive, nunca vi um processo de interdição que tenha vários interessados em ser o curador, né? Geralmente é uma pessoa, sempre o que está mais próximo é o que entra com a interdição, porque às vezes, muitos casos, por exemplo, a pessoa já é aposentada ou precisa fazer prova de vida do INSS. A pessoa já não tem mais condições, às vezes não tem condições nem de caminhar, tá? Em muitos casos, a pessoa já não consegue nem mais caminhar para ir no INSS fazer prova de vida. Geralmente é isso que acontece. E aí a pessoa precisa ter um curador, tá? Precisa ter um curador. Então, da onde gerou a necessidade ali, quem está próximo é que entra com o processo, né? Aí os outros serão citados para ver se eles concordam, tá? Os outros, eles participam do processo. Tem vários irmãos, os outros irmãos serão citados para ver se concordam que aquela pessoa exerça a curadoria. Geralmente assim. Mas geralmente é um que entra lá com o processo, os outros são citados e os outros só concordam. Mas precisa da concordância de todos. Isso, aham.
Sim. Senão o juiz é que decide, né? Quando não tem consenso, é sempre o juiz que decide, né? Ah, sim. É. Geralmente é o que fica, é o que tá mais próximo que fica com essa incumbência, né? Pode levar a pessoa para fazer o saque da sua aposentadoria. Olha, outro pedindo áudio aqui no Instagram. É o Jonas. Direitos das mulheres. A tão conhecida Maria da Penha, não posso te perguntar uma coisa durante está aqui na mente, nas entrelinhas, a pergunta. Então, inicialmente, como se dá a defesa em ação da Lei Maria da Penha e violência doméstica? Esse parâmetro entre violência doméstica e Maria da Penha. Uhum. Esse é um tema, assim, olha, que inclusive eu já falei, eu fiz palestra em escolas falando sobre a Lei Maria da Penha, né? É um assunto que eu gosto de falar bastante também, porque, assim, por mais que todo mundo saiba um pouco, geralmente as pessoas não sabem o correto sobre a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha ela é uma lei, assim, bem complexa, e ela é super multidisciplinar, assim, ela não fala só sobre processo, ela não fala só sobre crime, ela define também o que é violência doméstica, inclusive é um dos tópicos que a gente precisa falar, sabe, sempre, que a violência doméstica, ela não é só o soco, não é só empurrão, não é só o arranhão, né, a violência física, ela é só uma entre 5 tipos de violência, né. Inclusive, eu anotei aqui para que eu não esquecesse, porque às vezes eu tô falando sobre isso e eu acabo esquecendo de alguma delas, né. Tem a violência física, que é a conduta que gera algum tipo de dano à integridade física da mulher, né? Aí sim é o empurrão, é o arranhão, é o soco, mas também tem a violência psicológica, né? Que é a conduta que causa danos emocionais à vítima. Né? E isso a gente vê muita violência psicológica, que é aquela ameaça, ó, se tu me largar, tu já sabe, né? Tu não vai viver mais, vou te perseguir. Eu acho que isso ficou um pouquinho mal na moda, essa violência psicológica, porque talvez a pessoa que for agredir a mulher, ela vai eu não posso bater, mas eu posso dominar. Então, de repente pode pensar, isso não vai me levar a nada. Aí é um erro. Uhum. Aí aqui no Face tem. É que sim, gente, vamos explicar de novo. A live oficial é aqui no Face. Então, todo mundo que tem que acompanhar, acompanha aqui no Face. Olha, a do Insta, ela é só para fazer o convite para ir pro Face. Tá, pessoal? A live oficial é aqui no Face. Deixa eu só abrir um parênteses sobre as nossas métricas. Live no Instagram, se ficar salva, ela não engaja muito. No Facebook, ela tem um processo que ela vai perfeito. Então, é isso aí. Live é isso aí. E as métricas, os algoritmos são diferentes. Então, por isso que esse universo é um pouquinho complexo. Mas ele é um universo que absorve muita coisa legal. Eu sempre digo que sou apaixonado pelo audiovisual. E é isso. Continuando com a nossa vida, estamos com Daniela Vieira, advogada e advogada que atua nas áreas dentro da família e dentro das mulheres. Agora entramos no tópico de dentro das mulheres. Continuando sobre Maria da Penha, quais agressores podem ser punidos? Mas, assim, só para a gente fechar o outro tópico que a gente estava falando, assim, a violência psicológica, que nem tu falou, né? Que às vezes, eu não posso bater, mas eu posso ameaçar. Eu posso agredir ela psicologicamente, tirando a autoestima dessa mulher, uma mulher fragilizada, com a autoestima fragilizada, com a moral assim, baixa, ela dificilmente vai conseguir sair desse relacionamento abusivo, né? Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela pensou nisso.
Então, ela não fala só sobre agressão física, ela fala sobre violência psicológica, ela fala sobre violência sexual, que a gente sabe muito bem o que é, né? É aquela conduta que obriga a mulher a participar de algum ato sexual, não só participar, mas também ver alguma coisa, sem o seu consentimento. Né? Quando a gente fala em relação sexual, a gente sempre fala em consentimento. Se não há consentimento, é violência sexual. Né? A violência patrimonial também, que a gente pouco fala, que é o quê? Aquela conduta que retém o salário da mulher, que controla o seu cartão de crédito, que não libera, não deixa ela dispor dos seus bens, não deixa ela usar o seu carro, é violência patrimonial. Ela recebe, ele vai lá no banco, já tira e retém esse dinheiro. Violência patrimonial, né? E tem a violência moral também, que tem toda aquela função, todas aquelas condutas que caluniam essa mulher, difamam, isso tudo é violência moral. Então, são 5 tipos de violências que a Maria da Penha abarca, né? E só fala na agressão, mas são várias violências, né? Que quem pratica a violência moral também pode responder pelos atos pela Lei Maria da Penha. E aí, entra no que tu me pergunta, né? Quais são os agressores que podem ser punidos? Como é que você dá a defesa? E, na verdade, assim, a defesa, a mulher não faz defesa, né? Quem faz defesa é o agressor. A mulher, o que ela faz? Ela denuncia esses tipos de crime. Depois que ela denuncia e aí ela pede a medida protetiva, que, aí, aliás, a medida protetiva, gente, não é só o afastamento do agressor, tá? A medida protetiva não é só aquela que todo mundo conhece, que é o agressor ficar não sei quantos metros da vítima. Não é só essa, tem vários tipos de violência, medidas protetivas na Lei Maria da Penha também. São várias medidas protetivas. E aí, quando ela faz a denúncia desse tipo de crime e pede uma medida protetiva, quem responde pelo processo e faz a defesa é o homem, é o agressor, né, que vai responder esse processo. E é ele que tem que procurar um advogado para fazer essa defesa. A mulher, se ela quiser procurar um advogado para acompanhar o processo, ela pode, inclusive, né, é bem importante. Aliás, quando é deferida a medida protetiva e às vezes cai ou venceu o prazo da medida protetiva, a mulher ela tem que tomar conhecimento, ela tem que ser intimada que não há mais medida protetiva para ela. Se ela viver nessa situação assim de sempre estar com medo, ela precisa ter conhecimento que esse agressor, se ele foi preso, se algum dia ele chegar a ser solto, ela precisa ser avisada, né? Ela precisa tomar conhecimento, né? E além disso, na Lei Maria da Penha tem o crime do descumprimento da medida protetiva, né? Se foi deferida uma das medidas protetivas e ele descumpriu, isso é crime previsto na Lei Maria da Penha, que inclusive tem a pena de 3 meses a 2 anos de detenção. Eu anotei aqui porque a gente sempre se esquece desses detalhes e as pessoas gostam de saber, né? E aí eu anotei aqui para falar sobre isso. Como? Ele pode entrar com recurso. Sim, né? Aí o processo penal, claro. O processo penal, ele prevê essas garantias pro acusado, né? Que está respondendo pelo crime. Ele pode entrar com recurso, com certeza. Sobre a questão do consentimento, uma pergunta também era essa pergunta, que na verdade não é secreta, sobre a questão do consentimento. Olha aí, engolido duas palavras. É que tá meio teu áudio tá vai e volta. Claro, tá. Vai escrever aqui. Sobre a questão do consentimento, você tem algum método de se realmente houve consentimento na pessoa por um motivo ou outro quis denunciar, ou se não houve, você tem como tecnicamente descobrir
A verdade, Se tem exames? sim. Pelo exame se descobre se a pessoa realmente foi agredida ou teve consentimento. Porque às vezes pode acontecer com a pessoa querer agredir a outra. Querer o quê? Por exemplo, se houve consentimento por um motivo ou outro, a mulher, vamos dar um exemplo da mulher. A mulher vai lá, teve consentimento, mas eu quero que ele se ferre. Aí tem como descobrir que ela está mentindo? Olha, tu diz na violência sexual? Sim. Sim, os exames periciais dá muito bem. Assim, olha, claro que eu não sou perita nessa área, né? Não sou médica e nunca fiz exames periciais desse tipo. Mas sim, dá para ver quando há violência, quando há algum tipo de violência na relação sexual. E se há violência, obviamente não houve consentimento. Então, assim, os exames periciais, eles dizem isso, tá? Mas, aí, fazendo parênteses aqui, as denúncias caluniosas, elas são pouquíssimas nesse tipo de crime. Às vezes, assim, o senso comum fala muito, né? Ela quis lá, tá querendo ferrar com ele, tá querendo acabar com a vida dele, sabe? Só que esse tipo de situações são, assim, pouquíssimas frente à quantidade de denúncias verdadeiras e que, inclusive, denúncias que às vezes nunca chegam a serem oficializadas. Ou seja, as mulheres, a mulher que sofre esse tipo de crime, a vítima desse tipo de crime, até ela fazer denúncia é muito difícil. Então, assim, a quantidade, eu não trouxe dados de pesquisas aqui, mas, assim, em outras palestras eu já levei esse tipo de pesquisa e de dados. A mulher que chega a fazer a denúncia, até ela chegar lá, ela tem que enfrentar muito, tem que ser muito forte, né, para fazer isso. Então, vocês se imaginem quando ela faz isso para ferrar alguém. Então, assim, é muito, muito difícil esse tipo de situação, tá? Claro. É muito maior o número de mulheres que não denunciam do que mulheres que foi lá só para ferrar alguém, sabe? E as que não denunciam seriam violência psicológica, geralmente. Aí são vários motivos, né? As mulheres que sofrem esse tipo de crime, elas são muito estigmatizadas, elas são questionadas. Tem a violência policial também, a violência institucional, né? Em que a todo tempo ela é questionada. Será que aconteceu mesmo? Será que não foi tu que você colocou nessa situação? Será que não era tua roupa? Será que não era onde tu estava? Né? Porque aí ela vai lá fazer denúncia, já perguntou qual roupa que tu estava? Onde é que tu estava? Que horário? Será que não foi isso? Não foi tu que você colocou nessa situação? Né? Então, assim, às vezes a humilhação e ela passando ali por mentirosa faz ela se questionar, faz questionar se ela passou por essa violência mesmo, né? E faz ela desistir de uma denúncia, né? É só a gente pensar assim, se a gente soubesse que uma mulher sofreu esse tipo de crime, o que a gente ia pensar dela, né? É igual, assim, olha, um negócio que eu li esses dias que diz bem assim, olha, todo mundo conhece uma mulher que foi assediada em algum momento da sua vida, mas poucas pessoas conhecem um agressor, um assediador. Então isso é uma coisa bem, bem assim, da gente se questionar, né? Da gente se questionar, tipo, se tu vai perguntar para qualquer mulher que já passou pela tua vida, se em algum momento ela se sentiu assediada, se em algum momento ela se sentiu pressionada para participar de alguma relação sexual, né? Todas as mulheres vão, eu tenho assim, certeza que todas as mulheres vão relatar alguma situação desse tipo. Mas se tu for perguntar para os homens se eles alguma vez assediaram as mulheres, dificilmente alguém vai dizer que sim, né? Então, assim, os assediadores estão na nossa volta, né? Os homens. E aí
eles são aceitas essas condutas na sociedade, né? Mais do que a gente aceita que uma mulher vá numa delegacia e faça uma denúncia, porque a gente vai questionar, será que é verdade mesmo? Será que ela não tá querendo ganhar fama em cima dele? Sabe? E aí tem outra coisa que a Lei Maria da Penha garante que seja criado delegacias especializadas para atendimento só desse tipo de crime, né? Só que aqui em Rosário, que a nossa comarca é pequena, não tem, né? Ali em Santa Maria eu sei que tem uma delegacia especializada para isso, né? Mas aqui em Rosário não tem. E aí tu imagina quantos tipos que não chegam até o conhecimento da polícia porque não tem a delegacia especializada. Porque outra garantia que a Lei Maria da Penha afirma é que mulheres que vão fazer esse tipo de denúncia sejam atendidas por policiais mulheres. É outra deficiência que a gente tem aqui também. Se não há delegacia especializada, dificilmente você vai chegar lá num plantão de delegacia e vai ser atendido por uma mulher. Então, são coisas a se pensar, né? Eu fui num seminário e falaram isso, que a mulher geralmente é por uma mulher. Eu acredito que o agressor ele já vem praticamente estudando. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele já sabe aonde ele vai atuar dentro da agressão. E aí eu vejo que o tempo pode ter dois motivos. Ou a pessoa normal, ou ela pode ser um narcisista perverso, na pior das hipóteses, um psicopata. E aí? Eu acredito que as pessoas ficam muito atentas a isso. E é porque também, assim, às vezes acontece qualquer desse tipo dessas violências que a gente falou, já vem do relacionamento abusivo, né? Do relacionamento abusivo que o cara já domina ali de alguma forma essa companheira, né? E domina, aliás, através de outros tipos de violência, né? Uma violência psicológica, uma violência moral, em que a mulher ali é dominada psicologicamente, que ela imagina que ela tá num ciclo de violência ali, porque o soco, o chute, o empurrão é só a última expressão da violência, né? Aliás, é a penúltima, porque a última é o feminicídio, né? É a morte da mulher. O último é o feminicídio, né? Só que a morte, o feminicídio, ele nunca vem sozinho, ele nunca é nunca é a primeira expressão da violência, né? Geralmente ela começa como? E começa de uma forma que, às vezes, a mulher ela não percebe, né? É o controle, né? Hoje eu tava vendo um vídeo que era até da Preta Gil. A Preta Gil estava relatando que ela estava num relacionamento agora, né? Que ela saiu, e que ela falou que começou assim, olha. Ela ria, o marido dela falava assim, ó, ri mais baixo, tu é muito escandalosa, a tua risada é muito escandalosa, a tua risada é muito barulhenta. E aí ela relatando que aí ela percebeu que ela começou a parar de rir. Ele controlava parar de rir do jeito que ela ria. Ela gostava de saia curta, ela gostava de vestido decotado, e eu acho melhor tu não usar isso, teu corpo não é tão bonito assim pra te usar. Então o que aconteceu? Ela parou de usar aquilo. Então é umas pequenas violências que a pessoa começa a se podar. Então a Preta Gil, que é o quê? É uma referência musical, é do carnaval. Ela começou a deixar de ser ela, né? Ela começou a deixar de ser ela. E aí imagina, a Preta Gil, que é uma mulher empoderada, famosa, riquíssima, se submeteu a isso. Imagino que não é feito, às vezes, com uma mulher que não tem uma fonte de renda própria, sabe? Claro, e os homens têm uma noção de que a Bíblia diz que a mulher não nasceu do Adão, a Eva não nasceu do Adão. Só que a Bíblia também diz que a mulher é companheira. E aí de lá para cá tem entendido sobre essa questão. Aí é o que a gente tem hoje.
hoje em dia ainda tem uma defesa. Tem uma defesa legal dos seus direitos e tem os seus direitos. E em outras tradições, até elas nem tem tantas, para falar a verdade. Mas, em tempos atrás, era que não é objeto de casa. Sabe, desses funcionamentos, né? Então, acredito que essa questão da tradição é muito forte, ainda não acabou. E tu, como advogado, o futuro para essa questão? Eu acredito que a mulher, daqui um tempo curto ou um tempo longo, ela vai as mesmas funções que os homens têm direitos. Claro que, na verdade, os direitos são para todos, mas a mulher, hoje em dia, é o homem. Né? Daí tem a perguntinha secreta aqui. Não acredita que essa questão da violência para a mulher em seus direitos, daqui a algum tempo, vai ser metade ou o homem da Assim, olha, a nossa Constituição Federal, ela prevê uma igualdade formal, né? Que é a igualdade do homem e da mulher, né? Que está escrito lá na lei, bonitinho, né? Que prevê uma igualdade formal, né? Só que a gente busca a igualdade material, que é a igualdade de fato, né? Assim, eu sou esperançosa que sim, né? As próximas gerações, eu acho que essa próxima geração que está vindo aí, todo mundo fala, geração Nutella, mas eu acho que é uma geração mais politizada, sabe? É uma geração mais ela tá mais educada, mais consciente, né? Então, eu sou esperançosa, né? Porque assim, o que o direito tinha que fazer, ele tá fazendo, né? Só que o direito é aquele que anda, a sociedade tá numa velocidade e o direito tá um pouquinho atrás, sabe? Porque o direito, ele pressupõe a criação de leis, e leis não são tão rápidas, né? Então, assim, o direito está sempre um pouquinho atrás da sociedade. A sociedade anda muito mais rápido, então o que a gente precisa fazer para ser essa igualdade real? A gente tem que conversar sobre as nossas questões, tem que conversar sobre as nossas demandas como mulheres, né? E eu acho que a gente tem que ter a oportunidade de falar sobre isso. Inclusive, eu fui numa palestra, logo que eu peguei a OAB aqui em Rosário, que uma promotora veio de outro lugar, assim, e ela veio aqui e falou na audiência. Na audiência não, na palestra. Ela falou assim, eu sou uma mulher feminista, não sei o quê. E aí ela perguntou pro público, falou assim, que era formado, sim, grande maioria por mulheres. Quem são as feministas aqui? Quem é feminista aqui? E pouquíssimas mulheres, tipo, assim, eu e acho que mais duas levantaram as mãos. E aí, se vocês não são feministas, mas quem concorda aqui com a equiparação salarial? Aí todo mundo. Quem que concorda que a mulher possa votar? Todo mundo. Quem que concorda que mulher tem que ganhar a mesma coisa que o homem? Todo mundo. Quem, sabe? E fazendo essas perguntas óbvias, todo mundo levantando a mão, e ela... Gente, mas vocês são feministas, então, né? O que vocês entendem por feminismo? Sabe? A própria palavra ser feminista, as mulheres entendem errado. Muita mulher não sabe o que é ser feminista. Muitas mulheres pensam que o feminismo, ele luta assim, deixar o pelo do sovaco crescer. Eu não faço mais sobrancelha. Eu tenho bigode. Isso é feminista. Sendo que, assim, isso não é feminista. Isso não é ser feminista. Feminista busca, por isso que tu falou, pela igualdade de gêneros, né? É Claro. isso. Claro. Eu acredito que talvez os direitos se tornem 50% e 50% ou 100% para os dois, quando a mulher tem mais coragem de denunciar. Talvez como advogada, com certeza tem
Enfim, eu acredito que é uma questão de tudo que tu falou, de repente seja a partir daí. Porque, e aí tem a minha pergunta secreta agora. Eu preciso defender também o sexo masculino. Né? Não a uma constatação. Existe, eu vejo, eu já vi alguns comentários sobre a demonização do sexo masculino. Aí que eu acho que é um erro. Todos, a gente tem que também ver a parcela dos homens que são pais de família, que cumprem os seus direitos, como as suas obrigações, como pais de família, marido, claro. A gente sabe que tem essa parcela aí pavorosa, demoníaca dos agressores, a gente não tira. E aí uma coisa que eu acho que sabe que a Maria da Penha também, a minha pergunta, a Maria da Penha, ela não serve para mulheres, né? Ela serve para os homens também. Não, ela não serve para os homens. Não serve mais. Não, a Maria da Penha, ela é assim, olha. A Maria da Penha, ela serve quando é uma mulher a vítima de violência, tá? De violência doméstica. O agressor pode ser homem e pode ser mulher também, tá? Numa relação homoafetiva, em que tem uma mulher sofrendo violência doméstica, a agressora pode ser uma mulher também. E aí é aplicada a Maria da Penha. Mas se uma mulher bate no homem, não. E não tem João da Penha também, tá? Desculpa, foi um erro então, porque na verdade sempre ter uma série, a gente sabe que tem sentimentos. Então, é bom que foi esclarecido aí. Para você que esclareceu também, então acredito que isso é bem, essa informação é bem pertinente mesmo nos dias atuais, porque há um certo tempo ali sobre uma matéria, dizia que as mulheres agredidas elas denunciam mais do que o homem agredido pela mulher. Por favor, né? Olha só. A questão do homem e da mulher, muitas vezes a mulher não tem a força. Geralmente a mulher não tem a força que o homem tem. Como é que eles têm denunciar na mesma medida? Como? Não, e assim... É que assim, eu falo nas minhas palestras assim, gente, não tem João da Penha, esqueçam, não tem. Se tu quer fazer, se tu apanhando tua mulher, quer fazer boletim de ocorrência, pode fazer, mas não vai ser pela Maria da Penha, tá? Olha só, agora eu tô vendo aqui por que eu busquei assim, por que existe a Maria da Penha e não existe o João da Penha, tá? No Brasil, olha, gente, só no Brasil, uma mulher é estuprada a cada 10 minutos. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. Pensem bem nessa informação. Uma mulher é vítima de feminicídio, ou seja, ela é morta. Uma mulher, gente, uma mulher a cada 7 horas morre por feminicídio. Durante a pandemia, no Brasil, foram contabilizados 2.451 casos de feminicídios e 100.398 registros de estupro. 40 a 68% das mulheres com deficiência poderão sofrer violência sexual antes dos 18 anos de idade. Tá? 61% das notificações de violência contra mulheres com deficiência são relacionadas à violência doméstica. Por isso que não existe João da Penha, né? Se vocês tiverem dados que digam essas mesmas informações com homens sendo vítimas, aí sim a gente fala em João da Penha, mas por enquanto não, então não tem Maria da Penha. Só pontuei a questão masculino, porque vão me demonizar porque eu estou defendendo as mulheres. Não, existe questões e questões. Nós estamos aqui falando sobre a questão do direito das mulheres e temos mais de questão da agressão feminina. É uma coisa que é importante, é crescente. Por mais que se tenha conhecimento, por mais que se tenha denúncias, parece que eu não vi uma agressora que pensa que ele só acredita naquilo que para ele lhe convém. Então, isso é.
São dados que São dados realmente que realmente são absurdos. A gente, eu participo de tribunais, todos que falam sobre a agressão à mulher são dados muito grandes. E parece que não tem assim um intervalo. A agressão ela é num contínuo mais. Agora, vou falar, eu acredito que já sai um pouco da maneira vou falar sobre filiação socioafetiva e que direitos estão ligados a ela. Olha, eu sou leigo no assunto. Eu acredito que essa pergunta não tem a ver com Maria da Penha. Então, dizer se tem alguma ligação ou não. O que é filiação socioafetiva e que direitos são ligados a ela? Olha, eu acho que essa pergunta também é um bom, assim, dar pano pra manga, hein? Porque, assim, quem nunca, né, soube de um caso de uma criança que foi abandonada pelo pai biológico e a mãe constituiu um novo relacionamento. Inclusive, era um cara, que nem tu falou, um cara honesto, de família. E ele adotou essa criança como sendo sua, desde pequeno, e criou, deu estudo, deu alimentação, deu educação e principalmente deu amor, deu afeto, né? Quem nunca soube de um caso ou que não foi o próprio caso, né, de uma situação como essa? Então, assim, a filiação, e por muito tempo isso, que nem eu falei, o direito, ele corre atrás da sociedade. A sociedade, assim, ó, avança, os nossos costumes mudam muito com o tempo, né? Os nossos costumes, eles mudam muito rápido, né? Agora com a pandemia, olha quantos costumes a gente mudou, né? Quanta a rotina da gente mudou, né? O que a gente acredita acaba mudando, o que a gente acredita como certo acaba mudando com o avançar da sociedade, né? E aí a filiação socioafetiva era uma dessas coisas, porque antigamente não se falava nessa filiação, né? E agora o direito de família fala. Na verdade, agora é o direito das famílias, né? Porque não é só uma forma de família que existe. A gente já está mudando essa nomenclatura para o direito das famílias. E aí a filiação socioafetiva, ela vem para reconhecer esses vínculos baseados unicamente no afeto. Né? Aquele pai que criou aquela criança toda a vida dele, a criança inclusive só reconhece ele como pai, chama como pai. Então é a tal da filiação socioafetiva. E aí o direito reconheceu isso, porque aí o direito das famílias, agora a base do direito das famílias é o afeto, né? Sem afeto é família, né? Então, o que ele diz? Ele diz que agora essa filiação socioafetiva, ela pode ser reconhecida, inclusive num cartório, sabia? No cartório, se as partes vão lá e dizem que ali existe um vínculo de socioafetividade, né? Dá para ser reconhecido no cartório. E aí o nome desse pai... Pode falar. O homem adotou uma criança, com todo carinho, adotou como pai. Ele pode estar com a mãe, está com a mãe da criança biológica, e ele adotou essa criança com todo carinho durante muito tempo. Veio o pai biológico e que direitos ele vai ter? Assim, olha, o que acontece? Quando é reconhecida essa filiação socioafetiva, digamos que no cartório, não sai o nome do pai biológico da certidão, tá? A criança ela vai ficar com 2 pais. Então, assim, que direitos que esse pai que aparece do nada e quer? Ele tem, na verdade, ele vai ter mais deveres do que direitos, né? Porque ele vai ter que pagar a pensão da mesma forma. Abandonou, nunca mais viu. Mas se tiver processo de pensão alimentícia, ele vai ter que pagar, tá? E se o pai socioafetivo também abandonar financeiramente essa criança, ele vai ter que pagar a pensão também, tá? Então, assim, o pai biológico voltou do nada, agora quer o filho, quer visitar o filho. Ele vai poder fazer essa convivência, né? Claro, nos limites da criança e nos limites ali que o processo definir. Mas, assim, ele vai ter mais obrigações do que direitos, né? E se houve o reconhecimento, isso tudo, a gente está conversando
sempre no caso de haver o reconhecimento formal, tá? Se o pai nunca levou isso a sério, nunca fez o reconhecimento no cartório ou dá para ser feito judicialmente também, não vai ter direito nenhum, tá? Mas se esse pai sócio-afetivo faleceu e reconheceu em vida essa paternidade, essa criança é herdeira dele também, assim como qualquer outro filho biológico. Isso em muitos casos. Isso em muitos casos que a gente fala. Aham, sim. Daniela, o trabalho como advogado, quais os casos, eu acho que eu ainda fiz essa pergunta, mas não fiz uma pergunta. Quais os casos que mais atende? Os que eu mais atendo? Sim. Olha, os que eu mais atendo, com certeza, é guarda, pensão e guarda e pensão, acho que, e divórcio, né? É o top 3 ali, guarda, pensão e divórcio. E qual mais rápido? Bah, essa pergunta é meio... É relativa. É relativa essa pergunta, assim, porque dentro desses 3, eu acho que o que mais demora é o divórcio, né? Porque divórcio geralmente tem partilha de bens, aí às vezes inclui pensão alimentícia também, né? Às vezes é um processo só para resolver tudo isso, né? Então, às vezes, o processo de divórcio ele dura mais tempo, né? E às vezes um processo de guarda, quando as duas partes não se entendem, olha, é um também que dá pano para manga. Então, desses 3, assim... Temos uma pergunta. Temos. Doutor, e se no caso a criança soma o nome da mãe, o padrasto pode fazer esse reconhecimento? Doutor, pode fazer sim. E aí o padrasto, se ficar comprovada a filiação socioafetiva, vai o nome do padrasto lá na certidão. E aí, isso aí, se todas as partes forem maiores de idade, dá para ser feito no cartório, tá? Se chegar lá no cartório como uma criança, não vai dar. O cartório é quando todos são maiores e capazes, tá? Aí e consentirem. Tá feito o nome do pai, e o pai biológico não consegue reconhecer. Como é que é? Seu pai biológico? O padrasto é como filho. Aí vem o pai biológico, não consegue terminar com isso. O pai biológico perdeu o direito. É isso? Não, assim, ele nunca perde o direito. Assim, olha, se o pai biológico, ele não registrou a criança no momento do nascimento, que acontece, né? E for reconhecida a paternidade socioafetiva, e esse pai tomou conhecimento e agora quer que seja reconhecida a paternidade dele, ele tem que buscar judicialmente, tá? Ele tem que buscar judicialmente. E aí, geralmente se faz DNA e é reconhecida a paternidade biológica. E aí vai também para o nome lá. Aí acontece da dupla paternidade, tá? E aí a paternidade... olha, o processo de reconhecimento da paternidade biológico. Assim, processo de pai biológico de brigar com o padrasto para que o filho seja. É que essa coisa demorada ela é muito relativa no direito, sabe? No mês anterior à pandemia, eu entrei com um recurso e eu disse, não, o recurso é bem rapidinho. Assim, meses a gente resolve tudo. E aí, no outro mês, aconteceu a pandemia e tudo parado e o recurso levou anos para ser decidido. Então, no direito, tudo é muito relativo, sabe? Se alguém me perguntar assim, ó, doutora, quanto tempo para ter uma decisão de guarda? Eu fico pensando, gente, eu não consigo dar esse prazo. Não consigo. Porque assim, o que depende de mim, eu faço. Ó, a parte me procurou, tá todos os documentos lá. Em 7 dias eu entro com o processo, tá? Agora, o que depende de outra pessoa,
que depende do servidor, do judiciário, do juiz. Eu não consigo dar um prazo, sabe? Não posso, não consigo. Não tem como. Claro. Tem muitas intercorrências que podem acontecer num processo, sabe? Agora, por exemplo, que teve esses temporal, né? Que foi muito forte para cá para o Rio Grande do Sul. Os prazos foram suspensos. Então, assim, os prazos não andaram, os processos não andaram. E aí, como é que um cliente vai me cobrar que o processo ande se não tem o que eu faça? O processo está suspenso, né? Agora, de 20 de dezembro até 20 de janeiro. Outro período também que os prazos foram suspensos, né? Porque o prazo já, essa suspensão de prazo é permitida em lei para que o advogado tire umas férias, né? Então, assim, é tudo muito relativo à duração de processo, né? Tem muita coisa que pode acontecer no meio, e se as partes não concordam, aí já era, né? Porque demora mesmo. Se tem litígio, Então, se tem briga, aí leva tempo mesmo. Só resta Assim, nada é muito rápido no direito. Então, assim, se tu entrou com processo, a tendência é, assim, só aguarda. Só aguarda. Se a pessoa sofrer ansiedade, então não! Aí vai ser difícil para ela, porque, olha, não é fácil. Um processo, ele é bem, assim, ele envolve muita coisa, sabe? Envolve o emocional das pessoas, ainda mais em direito de família. Eu sei que envolve muito o emocional das pessoas, sabe? É complicado. Tem que ter, assim, tem que ser força mesmo, sabe? Claro, isso aí são coisas que falou que esperar. Tudo ao seu tempo certo. Pode falar. Então tá, agora ela advogada, e agora a gente vai sair um pouco dessa seriedade do assunto, levando em conta que o assunto é muito importante. Eles são assuntos que trazem muita informação e de responsabilidade. É um trabalho que exige muita responsabilidade, muita dinâmica, muita saia. Um advogado para resolver algumas coisas, porque quem lida com família, com certeza, tem que administrar conflito. É algo que tem que ter muito grande. Às vezes a gente é muito mais psicólogo do que advogado, assim, mas a coisa vai indo, sabe? Há uma curiosidade, no curso de direito vocês têm a disciplina de psicologia bem forte. Tem muitas cadeiras ou apenas uma ação? Porque eu tive psicologia forense. Sim, eu tive psicologia forense, que foi uma disciplina só durante toda a graduação, só. Psicologia forense. Foi a única vez, assim, que a gente entrou em contato com alguma coisa mais relacionada à psicologia, sabe? E na psicologia, vocês aprenderam, vocês conseguem filtrar o assunto no escritório, e todo conflito que tiver que administrar no escritório, tu consegue não levar para o pessoal. Eu falo na questão do controle emocional. Não. A gente aprende muito mais, assim, nessa disciplina. Na verdade, não me lembro, que faz muito tempo que eu tive, sabe? Mas essa administração, assim, a gente não aprende. Isso a gente tem que aprender, assim, na prática, e às vezes não aprende, né? Porque tem vezes que é puxado, assim, sabe? Eu ainda tô aprendendo, na verdade. Eu já tô advogada há 5 anos e eu ainda tô aprendendo a fazer isso, porque senão a gente surta, né? Com certeza. Então agora vamos mais night. Agora a gente deu para entrevistar a Daniela advogada e vamos para a Daniela influenciadora digital.
minha colega. Agora, perguntas pessoais, e tu fique bem à vontade. Pode ficar bem à vontade para responder da maneira que achar necessário. Eu quero saber sobre a tua autobiografia, pessoal. Quais seriam os principais títulos da tua autobiografia? Momentos importantes da tua vida para ti foram grandes ensinamentos. Ai, olha, eu acho que eu vou ter que fazer alguma vez alguma vez eu vou ter que escrever a minha autobiografia, mas eu acho que eu separaria além tópicos o momento da conclusão do meu ensino médio, né? Quando eu fui para Santa Maria para estudar, que na verdade, quando eu fui para Santa Maria para estudar, eu fui para fazer, porque eu passei na Universidade Federal para fazer educação física lá. E daí, eu fiz 6 semestres de educação física, e aí depois que eu fui para o direito. Aí, eu separaria nesse momento, e depois, para em 2014, quando eu fui para o direito, a minha aprovação da OAB, eu acho que seriam esses os tópicos que eu faria, assim, sabe? Para contar o desenrolar das histórias, né? E a aprovação da OAB A aprovação da OAB, eu acredito que seja para vocês advogados também para a vida toda. Sim, até tá aqui o meu certificado aqui atrás, ó. Aqui da graduação e aqui da aprovação da OAB. Maravilhoso. Foi bem... inclusive, quando eu fui para o direito, que eu fui pelo ProUni lá para fazer direito, né? Então, acho que seria um tópico que eu teria que discorrer sobre. Claro. Interessante. E a gente sempre sabe que pessoas ou uma pessoa que é inspiração na tua vida. Quem tu tem como inspiração para Uma inspiração, nossa, uma só, não conseguiria, hein? Não conseguiria. Eu acho que a minha mãe, né, minha base familiar, a gente fala tanto em família, né, com certeza. Profissionalmente, acredito que a minha professora de Direito de Família da faculdade, a Berenice, que é advogada ali em Santa Maria, ela atua também só no direito de família, né? E deixa eu ver. Ai, gente, são muito complexa essa pergunta, hein? Mas acho que eu vou me contentar. Vamos passar para o então. A gente sabe, a gente está nos nossos stories, mas vou fazer uma pergunta. O que você normalmente gosta de estar com tempo livre? Com tempo livre, nossa. Eu acho que com tempo livre eu gosto de fazer nada, sabe? Não gosto de fazer nada, absolutamente nada. Porque, assim, sempre ter algo para fazer também é uma coisa que, assim, eu tenho muita essa dificuldade, sabe? Esses dias eu até estava pensando que quando eu comecei a faculdade, que organizava ali o meu quadro de horários, né? Saía o quadro de horários, assim, de aulas, e eu tinha algum período ali livre, eu inventava de colocar uma atividade ali, sabe? Olha, e nessas de colocar sempre uma atividade que durante a minha formação inteira eu já fiz tanta coisa, Daniel. Eu já fiz tanta coisa. Tipo assim, eu já fiz tênis, eu já dei aula de hidroginástica, eu já fiz natação, eu dava aula de ginástica, eu participei, eu já fiz tanta coisa, já fiz rapel, já fiz canoagem, já participei de laboratório era o LACEN, o Laboratório da Análise dos Cenários Esportivos na Mídia. Então, assim, durante a faculdade eu fiz tanta coisa que eu nem sei, sabe? Então, assim, essa dificuldade de descansar, essa dificuldade de não fazer nada,
eu tenho esse negócio, sabe? Então, acho que a coisa que eu gosto de fazer no meu tempo livre, quando eu tenho esse tempo livre, é não fazer nada, sabe? Mexer no Instagram, mexer no TikTok, Olhar um assistir um filme. Olhar um filme. exatamente, assistir um filme que não fale sobre nada, Mas sabe? Que eu sou assim. eu achei Eu achei interessante que tu pode interessante tatuagem, tu faz uma tatuagem em outra cidade. Eu fiz em Santa Maria, né? Porque assim, quando eu fui lá para fazer educação física, a Universidade Federal ela dá muita oportunidade dá muita oportunidade de tu fazer tudo, assim, sabe? E aí eu fiz canoagem numa dessas oportunidades, sabe? Fiz tênis, fiz hidroginástica, fiz natação, fiz dança, eu fiz tudo assim. Dei Eu aula, fiz inclusive, de saudade da hidroginástica. Hã? Eu gostava muito de dança também, com saudade. Aham. Tô numa Eu coisa era que eu uma pessoa muito ativa, assim, ó. Muito ativa, fazia tudo que era coisa, sabe? E aí até isso que é a nossa dificuldade de descansar, sabe? De tipo assim, por que que eu não podia ter um período ali para descanso, sabe? Então, até hoje, assim. Mas eu te acho uma pessoa muito ativa. Parece que nunca Sim, para. é que assim, mas é que a gente é ativo, mas porque a gente sempre tá inventando algo, né? É, eu acredito que quem começa num determinado assim, a ser agitado mais, porque começa com um dia muito cheio de atividades, não consegue parar de uma hora para outra. Isso aí dá toda a pressão. Aham. É algo que fica na gente. Não, a gente tem que fazer o que a gente gosta, mas assim, sempre respeitando nossos limites, né? Tipo, a gente tem que descansar, o nosso corpo pede por descanso, né? Então, assim, acho que no meu tempo livre eu gosto de só assim, ó, descansar, ficar com a minha família, ficar com meus cachorros, sem fazer nada, sabe? Absolutamente nada. Te entendo. Então, eu gostaria de perguntar agora, para quem, porque a gente sabe que muitas pessoas que a gente admira, para quem tu daria nota 10? Para quem que eu daria nota 10? Olha, nesse momento eu daria nota 10 pro Denner, que tá ali na outra sala. meu namorado, e que tá se formando também pelo ProUni, trabalha, busca pelo dele também, então eu daria nota 10 pela minha admiração para ele. Isso é muito admirável. Então, imagina, tu trabalha com a questão do direito da mulher e tu admira o teu marido. Bom que muitas possam cada vez mais admirar o companheiro pelo que é, e não pelo contrário. Né? Acredito que isso é louvável. A gente tem que admirar quem tá com a gente, né? Que convive com a gente, que tá sempre ali junto, nos ajudando, né? Porque assim, o Denner me deu todo o suporte quando eu comecei a produzir conteúdo, a fazer live, sempre ele estava junto comigo, sabe? Precisava de qualquer coisa por trás das câmeras, ele estava junto. Hoje, quem grava os meus vídeos, ele tem zero paciência, mas assim, ele tá treinando a paciência, sabe? Tem que fazer. Ele não é mais o proprietário do escritório, ou escritório da entidade? Não, a gente fechou o espaço físico do escritório, sabe? Ele trabalha num escritório, mas escritório mesmo, né? Claro. Vocês são responsáveis pelo baile da cerveja? Baile do chopp, aham. Maravilhoso, baile do chopp. Tá, a gente sabe que gosta de não fazer nada no tempo livre. E qual o teu sonho de férias? Qual lugar que tu deseja ir nas férias, que ainda não foi? Meu lugar, eu quero muito ir para Bariloche, né? Conhecer a neve, né? Eu gosto
muito de praia, gosto muito de praia, mas praia já conhece praia, né? Eu já conheço praia, pelo menos, né? Eu gostaria agora de conhecer a neve. E esse ano, se Deus quiser, vou conhecer. Que bom. Que bom. Aham. Mais valoriza uma amizade. Numa amizade, acho que eu valorizo, eu acho que um companheirismo, a sinceridade, porque o amigo é aquele que fala assim na tua cara o que ele pensa, né? Se ele tem uma crítica construtiva para te dar, ele tem que te falar na tua cara. Claro que assim, a sinceridade não é aquela que você confunde com grosseria, né? Mas se é para te dar um toque, um amigo é aquele que te dá um toque, né? Que fala, olha, pisando na bola, principalmente quando tu erra, né? O amigo é aquele que te dá um toque e te joga pra realidade, assim, sabe? Então acho que é isso, sinceridade. É muito importante. Muito importante. Tá, a gente falou nos A gente falou nos Agora conta pra gente qual é o lugar mais interessante que já foi. Lugar mais interessante. Olha, eu acho que foi. Eu acho que foi assim, tipo, a minha viagem mais interessante, talvez. Sim. Sim. Acho que eu vou falar quando eu fui para Florianópolis, que foi uma situação bem engraçada, que às vezes eu até conto ali no meu Instagram, as pessoas ficam tipo, como assim? Eu fui uma vez para Floripa, fiquei 7 dias lá, com R$ 60 no bolso. E aí, acho que foi a minha viagem, assim, e foi uma viagem mais interessante, assim, sabe? Porque foi em 2013 ou 14, eu acho, que eu fui. E eu fui com a Universidade Federal, né? E aí eu paguei R$ 160 do transporte. E aí eu fui só com o dinheiro que eu tinha num cofrinho, assim, que eu botava ali as moedas e eu fui ver e tinha R$ 60. E eu passei 7 dias em Floripa, porque o meu alojamento eu ficava na Universidade Federal, né, na UFSC, lá de Santa Catarina. E aí a minha alimentação, café da manhã, almoço, janta, era tudo num restaurante universitário da UFSC, né? E então eu quase não gastava absolutamente com nada. O que eu gastei foi com transporte, né? Que a gente ia para as praias, comer um lanche na praia, assim. E agora as outras refeições todas eram feitas na Universidade Federal. Então, assim, eu passei 7 dias em Floripa com R$ 60. Imagina. Então, era um evento. Era uma coisa que não, agora hoje em dia não vai acontecer mais, né? Mas foi interessante, assim, sabe? E era um evento estudantil, a gente teve vários debates, assim, legais, sabe? Que eu participei. Eu acho que com certeza foi bem interessante, assim. Claro, muito interessante. Muito interessante. Um exemplo, Um exemplo. é uma história que É uma serve de história que exemplo deve para muitas pessoas, porque sobre aproveitar o momento aproveitar o momento da questão econômica, porque tinha econômico, todo esse suporte. esse suporte. Não, e assim, eu fui para aproveitar mesmo aquela oportunidade, né? Porque, como eu te falei, a Universidade Federal, ela dá muita oportunidade desse tipo, sabe? E aí, quem tá lá para aproveitar, vai e aproveita, né? E aí, foi assim, muito legal. Claro, eu comi 7 dias, eu comi peixe, né? Passando 7 dias só comendo peixe. E lá na universidade, no restaurante universitário, em Santa Catarina, em Floripa, meu Deus, era peixe assado, peixe frito, peixe. Meu Deus, era peixe de tudo. Bolinho de peixe, só peixe. Tu gosta de peixe ainda? Peixe ainda? Eu gosto. Não me atrapalhe dizer que eu gosto de peixe. Que bom. Bom, essas perguntas são de geral da vida pessoal. Quais animais de estimação tu tem em casa? Eu acho que tu é apaixonado. Eu tenho dois cachorrinhos que são assim, ó, uns projetos de cachorro, né? Que são bem pequenininhos. É um Shih Tzu e um que a gente adotou da rua. Quando a gente veio,
morar aqui, já tinha o cachorrinho que vinha aqui, entrava no pátio, a gente botava pra fora, ele voltava. E a gente, quer saber, a gente vai adotar esse cachorro. A gente adotou ele, levou em veterinário, aí ele é cego, a gente fez todo o tratamento dele e tal. Aí agora a gente descobriu que ele era cego. Na verdade, a gente já desconfiava que a veterinária nos confirmou. E aí é os dois que eu tenho, né? Quando a gente veio morar junto, a gente tinha três. A gente tinha a Jabuticaba, que era uma cadelinha, ela era a única maiorzinha que a gente tinha, né? E que faleceu há pouco, que era tipo o meu xodózinho, assim, que era a única cadelinha, né? E aí, agora eu só tô com esses dois pequenininhos que são os pestinhas, assim, ó. São os pestinha. Até tem um aqui do meu lado, porque se ele não fica aqui, ele enlouquece ele na porta e não deixa fazer live, sabe? Então ele tem que ficar aqui dentro, junto comigo, tá aqui nos meus pés até, porque ele fica de... Olha só, até eu vou pegar ele aqui. Se ele não fica aqui comigo, ele enlouquece. Amor, todo peludo. Esse aqui é Shih Tzu. Diz que é Shih Tzu, né? E é o Jorginho. Sai pra passear e tudo. No Instagram também. E ele, se ele não fica aqui comigo do meu lado, ele não ia deixar fazer live, sabe? Porque ele vai destruir ali a porta. Vai quebrar com tudo. Faz um escândalo. Vamos em baile do show. Agora eu quero saber uma coisa tua. Qual a tua bebida preferida? Qual a tua bebida preferida? A minha bebida preferida é água. Eu quase nem tô bebendo mais, sabe? E acho que hoje em dia minha bebida preferida é água. Porque eu sinto muita sede, eu sou uma pessoa que sente muita sede, tomo muita água. E hoje em dia quase que eu não bebo mais, assim, mas eu gosto. Se eu vou beber alguma bebida alcoólica, eu prefiro um chopp ou cerveja. Eu não sou muito dos drinks, sou mais da cerveja mesmo. Mas a minha bebida preferida é água. Uma água gelada, assim, não tem igual. Pois é. Bom, tu é cinéfila, eu gosto de filme. Qual filme tu acha que merece uma sequência? Qual? Como? Qual filme que tu já assistiu, acredita que merece uma sequência? Olha, difícil essa pergunta, hein? Porque eu sou muito dos filmes, assim, aqueles filmes, assim, tipo besterol, sabe? Que não tem fundamento nenhum, que é só pra te assistir e dar risada, sabe? E eu gosto muito, eu sou muito fã da saga do Harry Potter. Então, acho que Harry Potter tem que ter outro filme, né? Que eu gosto de assistir. Claro que não vai ser nunca a mesma coisa da saga, dos primeiros filmes, né? Mas acho que teria que ter mais um aí, só pra gente matar saudade, né? Na verdade, agora eu me lembrei um que vai ter sequência agora, que eu já vi que vai ter sequência, é Meninas Malvadas, né? Clássico, e tem que ter uma sequência. E agora eu já descobri que vai ter um Meninas Malvadas 2. Bom, eu sou meio controverso. Desde pequeno. Eu não sou mais fã de filme, assim, mas eu gosto desses filmes, sabe? Olha, a Fernanda tá maravilhosa lá, mas minha bateria tá acabando. Boa noite pra vocês. Pode carregar, puxa um cabinho, puxa uma extensão, vai acompanhar até o fim. Claro. Onde você investiria todo o seu tempo se pudesse? Como é que é? Não entendi. Onde tu investiria todo o seu tempo se pudesse? O meu tempo? Sim. Onde eu investiria? Olha, eu acho que, assim, atualmente, eu tenho gostado muito de trabalhar com a internet, sabe? Tanto meu trabalho como advogada, que eu produzo conteúdo nessa área,
quanto nas minhas parcerias, sabe, como influencer. Na verdade, a minha intenção quando eu comecei não era nem me tornar influencer, né? Foi meio que natural. E aí eu acho que eu investiria aí nessa influência de qualidade, nessa influência com sentido, sabe? Eu acho que a gente tem muito conteúdo na internet, então eu acho que eu investiria meu tempo na divulgação de conteúdo de qualidade. O que é bem importante. Bem Uhum. E sobre o teu trabalho, na verdade, você trabalhando com a advogada influenciadora, mas a gente também fala da questão da advogada influenciadora como não é uma coisa que se completa. Uhum. Por que tu decidiu fazer o trabalho? Como é que é com trabalho? Tu começou na educação física. Tu contou que se identificou com o direito mudou para o direito. Por que tu decidiu fazer o trabalho que tu faz agora? Por que o direito? Por que o direito? Olha, na verdade, não sei direito. Porque assim, eu estava na educação física, só que eu era muito infeliz na educação física, sabe? A educação física são 8 semestres de educação física e eu já estava no 6º. E eu não estava me reconhecendo, não estava me sentindo como uma pessoa que trabalharia naquela área, sabe? E o direito, ele sempre foi uma opção, sabe? Porque eu acho que, assim, eu queria, assim, estudar sobre alguma coisa que eu me sentisse bem estudando sobre aquilo, que eu visse eu atuando naquilo, sabe? Então, assim, o direito sempre foi uma das opções, mas eu tinha outras, sabe? Sempre quis trabalhar ou na área da comunicação também, sabe? Jornalismo era uma das minhas opções, uma das áreas de publicidade também era uma das minhas opções, sabe? Então, o direito sempre foi uma, então era a minha segunda opção. Eu fui para ali e eu me achei, sabe? Mas também, assim, sempre eu não sou daquelas que dizem assim, não me vejo em outra área, sabe? Na verdade, eu me vejo sim, trabalhando em várias outras áreas, sabe? Eu acho que a gente é tão complexo, a gente é tão, sabe, que a gente pode sim, a gente tem várias camadas na gente, que a gente pode sim trabalhar em outros lugares, fazer outras coisas, e eu consigo me ver trabalhando em outras áreas também, sabe? Claro, muito importante. Quando eu era mais novo, eu queria fazer jornalismo também e psicologia. Uma coisa ou outra. Aí, sim, eu acabei fazendo outros cursos que também me completaram. São coisas da vida. A gente planeja algo, mas a vida tem direções no caminho e naquele momento pode ser mais certo. Então, é isso aí. Uma mensagem para os nossos seguidores que vão nos ver, estão nos ouvindo, que vão nos ver depois. E também como faz para procurar os teus seguidores. Como é que é? Tua mensagem para os nossos seguidores e também sobre o teu trabalho, como faz, se alguém se identificar em procurar tanto a Daniela, advogada, como a Daniela, como entre em contato. Uhum. Uma mensagem, sabe? Uma mensagem, não sei, mas assim, só gratidão, sabe? Eu tenho muita gratidão por todo mundo que acompanha o meu trabalho. Eu comecei eu comecei a produzir conteúdo com o objetivo de divulgar o meu trabalho, porque eu vim para Rosário, morar em Rosário, em 2019, 2020, por aí. E ninguém me conhecia, ninguém sabia o que eu fazia. Então eu comecei a produzir conteúdo nesse objetivo, para que as pessoas me conhecessem e que eu compartilhasse informação acessível, sabe? Foi com esse objetivo. E eu encontrei nesse caminho tanta gente que se identificou com o que eu falei, que me incentivou muito mais do que pessoas que me desqualificaram ou que me desmotivaram. Então, eu sou muito grata a todo mundo que eu encontrei nesse caminho, sabe? Então, eu só tenho a agradecer, toda a minha oportunidade de agradecer, eu agradeço. E aí,
porque é muita gratidão mesmo. Se hoje eu tenho até parceria, gente, sou blogueira, né? É porque teve gente que acreditou no meu trabalho e teve gente que quer que eu represente alguém, sabe? E para mensagem como influenciadora, eu digo assim, a tua marca diz muito sobre ti. E quem tu vai escolher para representar também vai dizer muito sobre a tua marca. Então, assim, eu acredito na influência de verdade, na influência com sentido, né? Porque não adianta eu estar compartilhando e estar divulgando alguma coisa que não faça sentido para mim, né? E eu acredito na influência de verdade, na influência, né, na vida real, da vida real. Então, se isso faz sentido para tua marca, o meu jeito de falar, principalmente os valores que eu defendo, né? Eu acho né, que me procure, né? Mas se isso não faz sentido, também não faz sentido a gente participar desse tipo de divulgação. E como advogada, é quase a mesma coisa, né? Porque, assim, os meus valores que eu defendo na minha advocacia são a ética, o profissionalismo. Eu sou uma advogada feminista, né? O que eu defendo é o direito das mulheres. Defendo homens, defendo pais. Sim, defendo pais e defendo homens também. Mas pais e homens que saibam dos seus deveres, né? Como homens, como pais. E eu defendo esses pais e defendo esses homens, né? Que saibam dos seus deveres como genitores, como responsáveis também pela vida de uma criança. Então, esses são os valores que eu defendo como advogada. E é isso. É isso. É isso. Muito bom falar sobre os homens de valor. Bem interessante. Eu fiz questão de colocar uma entrevista no PPF, eu tenho usado direto, gostei bastante. E eu disse, eu vou colocar um para fazer a live com a camiseta. Daniela, eu só tenho que agradecer por todo esse conteúdo que você passa e também por você ter uma pessoa maravilhosa no Brasil. E assim, é uma gratidão, na verdade, ter uma pessoa tão especializada no assunto, tem domínio sobre o que faz, sobre o que faz, sobre o que trabalha. Então, assim, para mim foi muito gratificante ter esse momento contigo. Eu te agradeço desde agora e também a todos os nossos seguidores que estão vendo e vão ver depois também. Eu fico muito grato. E assim, a minha gratidão é eterna. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de falar com os teus seguidores, né? Porque assim, aquela vez que tu me convidou para o evento eu não me lembro, foi do Tensão do Espectro Autista, eu fiquei muito sentida que eu não consegui participar, né? Mas assim, eu me coloco como profissional sempre à disposição para falar sobre isso, né? Tem vezes, eu já recebi convites para falar sobre a Maria da Penha nas escolas, né? Foi do CRAS até o convite. E eu, sempre que precisarem de mim para qualquer tipo de demanda desse tipo, sempre me chamem, eu vou sempre, dentro das minhas condições de horário, de tempo, podem dizer que vou sempre aceitar, sabe? Eu acho que a gente tem que falar sobre esses assuntos e a gente tem que falar sobre o autismo, a gente tem que falar sobre direito de família, a gente tem que falar sobre direitos das mulheres. Então, eu vou estar sempre à disposição. Certo, então muito obrigado. E com certeza teremos outras oportunidades e vamos estar aqui. Gratidão, gratidão a todos vocês, gratidão à nossa entrevistada. E é isso aí, acompanhe os nossos stories, as nossas publicações, tanto aqui no Facebook como no Instagram. A gente está à disposição para fazer mais e melhor para você. Então, muito obrigado e até mais. Eu que agradeço. Até mais. Boa noite, gente.